Hey guys, what's up? E aí, galera? Eu sei que tem pessoas assistindo essa aula e que está precisando porque nossa revisão de recuperação desejaria que ninguém precisasse assistir essa aula, mas já que precisa, então presta atenção nessa revisão para você poder fazer sua prova de recuperação com muita tranquilidade e sabendo das matérias, tá? Então vamos lá, vamos começar. Let's begin. Pra tela. Aula 30.1, the last one, a última, e foca só na nossa revisão. E as aulas são present perfect versus simple past, tá? Você vai fazer essa ponte entre os dois tempos verbais. Future perfect, futuro perfeito, e as wish sentences, certo? São essas três, presta atenção. E vamos começar. Quando a gente fala do passado, a gente pode ter aquela questão de dificuldade quando se trata dos irregulares. Porque os irregulares, eles não têm uma etiquetinha falando: oi, eu sou irregular, vem aqui e sabe o que você tem que fazer comigo. Não tem como saber. Você precisa ver esses tipos de tabela que temos muito nos livros, na internet, onde você tem essas três aqui, ó, essas três colunas. A forma base do verbo, o passado simples dele e o particípio passado. Lembrando que o passado simples nós vamos usar no tempo verbal o passado simples. O particípio passado você vai usar em tempos do tempo verbal dos perfeitos. Como aqui a gente está falando de presente perfeito, então aqui essa tabela seria do presente perfeito, onde você vai usar o seu verbo conjugado no presente perfeito, tá? E aí, olha só, geralmente a forma base vem com to do lado, aqui não tem, mas tudo bem, por isso to be, to blow, to build, to buy, e aí temos o passado desses verbos. Percebe aqui que o buy, o comprar, o passado dele é bought e o participio passado é bought. É uma coincidência, tá? É uma coincidência, porém existem essas questões de verbos que não mudam tanto. E tem uns que mudam mais. Eu vou dar aqui um exemplo aqui, deixa eu ver. O verbo to be é o que mais muda, né? O to be seria estar, passado was, were, e o participio passado been. Ele ficou bem diferente. Temos o verbo drink, o verbo beber no passado, drank. I drank a Coke, eu bebi. I drank a Coke yesterday, eu bebi uma Coca ontem. Drunk, já seria o bêbado, não, ter bebido, enfim, nessa situação, participio passado, certo? Então, passado simples, você precisa lembrar que são os regulares e os irregulares. Para colocar verbo no regular, basta acrescentar o ED no final do verbo. Só que tem que lembrar lá das regras. Verbos que terminam com E, só acrescento D. Verbos que terminam com Y antes de consoante, você vai ter que colocar o I antes do ED e tirar o Y. Tem que lembrar dessas regras, certo? E aí vamos seguir aqui. A diferença do uso desses dois tempos verbais que dá uma confusão, porque dá. Porque veja bem, o passado simples, olha, ele expressa um tempo-ação finalizado e determinado. É uma ação que aconteceu lá no passado, não tem como você voltar. Ela pode ter acontecido ou não, ser finalizada ou não. Você não pode voltar lá e mudar, certo? E por isso que você, na hora que fala com o passado simples, você coloca um tempo determinado. É preciso disso. Já o presente perfeito, ele expressa um tempo ou uma ação não finalizado e indeterminado. Perceba? Bem parecido, só que aqui, além de ser, não é determinado, aqui é indeterminado, o tempo é indeterminado. A gente não quer saber quando algo exatamente aconteceu no presente perfeito, quando se usa o presente perfeito. Então, olha esses exemplos aqui, vocês vão perceber a diferença. We lived in Brazil from 2000 to 2017. Nós moramos, usando o verbo regular com ED no final, como ele termina com E, eu só acrescentei o D. Nós moramos no Brasil de 2000 a 2017. Aí, olha só, aqui, I have worked as a teacher since 2009. Aqui eu tenho uma data, 2009. Só que aqui eu tenho since, que significa desde, ou seja, um ponto de partida lá no passado, certo? E não tem a finalização aqui. Por quê?
I have worked as a teacher significa eu trabalho como professora desde 2009. Essa ação aconteceu lá no passado e ela ainda tem a sua importância no presente, porque eu continuo trabalhando como professora. E aí eu traduzo essa frase como se ela fosse no presente. Presente simples. Por exemplo, eu trabalho, I have worked, se eu fosse trabalhar, ou se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria eu tenho trabalhado como professora desde 2009. Só que a gente não tem esse costume de usar esse tipo de fala. Eu tenho falado, eu tenho trabalhado. A gente costuma falar, eu trabalho como professora desde 2009, usando como se fosse um presente. Por isso que há essa confusão e a pessoa quer colocar, às vezes, presente simples ali para traduzir essa frase para o inglês. Aí sai errado. Porque aqui você está dando uma data que aconteceu lá atrás, no passado, e ainda é verdade agora no presente. Olha essa próxima. I saw the Christ Redentor in 2011. Eu vi o Cristo Redentor em 2011. Vi, só, é um verbo irregular. Portanto, por ele ser irregular, não tem ED no final. Aí aqui é a mesma frase, só que aqui é com presente perfeito. E você percebe que agora não tem data, porque aqui ele diz, eu vi o Cristo Redentor, ponto final. Eu não disse quando eu vi, aqui o tempo não é importante, eu só disse que eu tive essa experiência. I have seen, lembrando que esse V aqui é o meu have contraído com o meu pronome pessoal. Então, seen vem do verbo to see, está no particípio passado. Deixa eu ver se ele está aqui em algum lugar. Não, ele não vem aqui numa dessas nossas palavrinhas aí da coluna. Então, olha a diferença. Aqui quando eu falo, eu vi o Cristo Redentor, e eu falo quando foi, 2011. Aqui eu falo só, eu vi o Cristo Redentor, ponto final. Não falei quando. Ah, mas teacher, lá na primeira frase você falou de um tempo. 2009. Sim, mas eu usei a palavra since, que significa desde um ponto de início lá no passado. E isso aqui começou em 2009, mas não finalizou. Então, isso aconteceu lá atrás, mas tem sua importância no presente. Então, várias formas de usar o presente perfeito aí para vocês. Expressões de tempo que nós usamos com esses dois tempos verbais. Simple past. O mais comum, yesterday, ontem, ago, atrás, 2 days ago, 2 dias atrás, por exemplo. Não atrás de localização, tá? É o atrás de tempo. Last year ou week, ou seja, semana, ano passado ou semana passada, onde você usa a palavra last na frente dos substantivos, porque o last, ele trabalha como adjetivo, em inglês o adjetivo vem na frente, ano passado, ou last week, semana passada. Em 1994, em July, em julho. No presente perfeito, você vai usar as palavras just, que é aquela situação de que quando você acabou de fazer uma coisa, eu acabei de fazer tal coisa, naquela aula lá, inclusive do currículo, onde ela acabou de mandar. I've just sent my resume. Eu acabei de mandar o just. Ever significa já. Já naquela aula sobre as experiências. Have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris, né? Never, que significa nunca. For e since. For significa faz, ou por. Since significa desde, que a gente viu no exemplo aqui, certo? Onde eu coloquei um tempo. Tem um tempo, mas tem a palavra since. E aí eu não coloquei só um tempo, como eu coloquei aqui. Eu coloquei a palavra since antes, aí que dá toda uma diferença, tá? Então essas são as expressões de tempo que eu uso com cada uma. Não são só elas, existem muito mais, mas essas são as comuns. E aí, galera, hora de recuperar, vamos lá tirar nossa dúvida aqui dessa atividade bem simples. Olha só, a opção que melhor completa a frase. Olha a frase aí. Você tem que colocar aqui o verbo, esse tracinho. Aí que ele fala, for my test yesterday, all day long. Olha só, yesterday significa ontem, ontem já passou e eu não falei desde ontem, eu não falei nada disso, eu disse apenas ontem, ponto final, o dia todo. Qual seria o verbo aí, correto? Qual seria o correto para colocar aí? I study, não, have studied, que é o presente perfeito, será?
Porque esse não é. Então vocês ficariam na dúvida, nem esse que é presente, você ficaria na dúvida entre esse e esse. Mas é a letra D, studied. Por que que é studied? Porque aqui é passado simples. I studied, eu estudei para o meu teste ontem, já foi, não é eu, I have studied. Porque outra pessoa que você tinha é o have studied, que é o presente perfeito. Não é, é o passado simples aqui, porque você deu um tempo de ontem e o ontem já foi, não existe mais. E na aula sobre o futuro perfeito, que é simples, o futuro perfeito, que são ações que estarão terminadas ou concluídas em um determinado momento lá no futuro. Então, assim, você pensa, são essas ações, você pensa numa coisa e aí você fala, tal situação estará concluída, terminada ou acontecerá no momento lá no futuro. E aí você tem essas situações aqui, ó. I will have completed my final exams by August. Ou seja, qual é a situação do futuro perfeito? Você vai usar o seu auxiliar do futuro will, certo? Ele sempre vem, sem ele não tem futuro aqui nessa questão do futuro perfeito. Você vai usar o seu auxiliar também have, então são dois auxiliares. Will e have sempre tem que vir nas minhas frases. E aí você vai usar o seu verbo principal, que é esse aqui, o complete, no particípio passado. Como o verbo complete é um verbo regular, por isso que ele termina com ed, certo? Na verdade, ele termina com ed e ele é regular. E os verbos regulares são iguais tanto no passado quanto no particípio passado, vocês lembram? Então, eles têm ed tanto no passado e no particípio passado. Então, will have sempre vem nas frases e o seu verbo ele tem que vir no particípio passado. Aí a gente também tem aqui exemplos com um verbo irregular, como esse aqui, ó. É uma pergunta. Will you have done the house chores by the time I get home? Ou seja, ele fala assim, você terminará, have done, terminará a sua atividade, os afazeres da casa, by the time. O que é esse by the time que a gente viu muito nessa aula? Ou seja, quando, até quando eu chegar em casa, I get home. Aí você tem aqui o seu auxiliar, o will de novo, mas ele vem na frente porque é uma pergunta, depois o seu sujeito, que é o you, que vem depois na pergunta. E aí você tem o seu auxiliar have, que sempre vem, eles são fixos, essas duas palavras são fixas nesse tempo verbal. E o seu verbo done, que é um verbo no particípio passado, que vem do verbo to do, o verbo fazer. E aqui ele é feito. Mas eu não traduzo ao pé da letra, às vezes posso, às vezes não. Então, você terá feito as atividades de casa quando eu chegar em casa. Que eu posso traduzir ao pé da letra, não ficou estranho. Aí eu tenho as minhas respostas curtas. Yes, I will. Sim, eu irei. No, I will not. Ou no, I won't. Contraído. Não, eu não irei. Porque aí eu estaria respondendo essas perguntas de sim ou não, né? Yes or no questions, usando apenas o auxiliar do futuro, que é o will. Na afirmação e na negação, com o não aqui, eu usaria ele e o not junto um do lado do outro, ou ele contraído. Então, o futuro perfeito é simples, fácil, e agora é a hora de você prestar atenção na sua questão aí, ó. A opção que melhor completa a frase. By 5 o'clock, we, tanana, our homework. By 5 o'clock, até 5 horas, nossa atividade de casa. Aí eu tenho que colocar a estrutura do futuro perfeito, que você sabe. Will é fixo e have é fixo. A posição dos dois vai mudar de acordo com a frase, se é afirmação, negação, interrogação. Como é uma afirmação, a posição dele é assim. Ele vem depois do sujeito, aí logo vem o meu have do lado e por último vem o verbo principal, que aqui nós vamos ver na frase, que é o verbo finish, que é o verbo terminar, acabar, to finish. E aí, como é que fica a minha resposta aqui? We have, não. We will, não. We will have finished. É a letra C. We will have finished.
Ou seja, nós teríamos, aliás, we will have finished, nós iremos terminar nossa atividade de casa até às 5 da tarde. É uma ação que só vai ser completada lá no futuro. Ela pode começar agora, mas ela só vai ser terminada, concluída, finalizada no futuro. Pode ser daqui a algumas horas, pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a alguns dias, anos, enfim. Certo? Vamos para a próxima aula aí, que é dos wish sentences. As wish sentences são tão simples, você precisa sempre lembrar que essa palavra é fixa. Wish, você sempre vai usar ela, sempre vai usar. Então você tem duas situações aí. A primeira é fazer um desejo sobre uma situação no presente que gostaríamos que fosse diferente, certo? E aí você vai usar o wish mais o simple past, o seu verbo no passado simples. Aí eu tenho aqui um exemplo. O que vem primeiro? O seu sujeito, que é uma afirmação. Logo depois o wish, que é fixo, vem para todos. E aí depois você precisa de novo de um sujeito. Aqui no caso eu estou falando de outra pessoa. Então, eu queria, eu gostaria, né? Eu desejaria que o quê? Que você estivesse aqui. I wish you were here. Que você estivesse aqui. Lembrando que esse verbo to be no passado, ele vai ser usado com todos os pronomes pessoais aqui. Não vai ter esse was para ser usado. Lembra lá da nossa aula? Eu comentei isso com vocês. Everyone, que é o meu sujeito. Wishes. Por que wishes? Porque a primeira parte da frase, onde tem o wish, ele está no presente. Então, ele vai ser conjugado no presente. Esse verbo, wish, é um verbo. E aí, ele precisa vir com esse ES no final, porque faz parte da regra dos verbos que terminam com S, SH, CH, X, E, ou você acrescenta ES no final. Então, esse verbo terminou com SH. Então, eu acrescento esse ES no presente. Porque aqui, mesmo que eu traduza para eu queria, eu gostaria, esse verbo ele está no presente. Mas aí eu vou adaptar minha tradução. Everyone wishes, todo mundo queria o quê? They, agora eu preciso de um outro sujeito. Então eu estou falando que todo mundo queria que outras pessoas, que no caso são eles ou elas, tivessem mais tempo livre. Had more free time. E aí o seu verbo, o segundo verbo, ele vem no passado simples. O had é o verbo irregular e ele está no passado. E aí o passado dele é had, não tem ed, porque é um verbo irregular. Wish mais passado perfeito para falar sobre desejos do passado, onde você não tem como voltar mais atrás, sabe? Uma coisa que já passou e você queria que tivesse sido diferente. Então você vai usar o wish mais o passado perfeito, ou seja, um verbo no passado perfeito, que é um verbo no particípio passado, já não vai ser mais no passado simples. I wish, eu queria, então essa frase está falando de mim, então eu vou repetir o eu aqui, tá? Então, I wish, mais um sujeito, depende do que você está falando. I wish I hadn't spent so much money last month. Então, eu queria que eu não tivesse gastada, senhor, difícil português, so much money last month, ou seja, bastante dinheiro mês passado. Esse spent aqui, ele está conjugado no presente perfeito. Desculpa, no particípio passado. É muito tempo verbal para ficar lembrando, enfim, enrola um pouco a cabeça. A palavra hadn't, ela é fixa. No caso, a palavra had, ela é fixa na segunda sentença, depois do segundo pronome pessoal. Por que ela é fixa? Porque você está no passado perfeito e o had é o fixo, é o verbo auxiliar do passado perfeito. E aqui tem uma negação. Porque eu queria, I wish, eu queria, I hadn't spent, que eu não tivesse gastado muito dinheiro, gasto-me de dinheiro, sei lá, mês passado, certo? Deu um tilt aqui no português. Aí eu tenho aqui a segunda frase, usando o passado perfeito. Agora eu falo da Bia, caso a Bia deseja, alguém falando sobre a Bia. Bia wishes, tem esse S no final de novo, lembra lá do everyone wishes? Bia wishes she had listened to what her mother told her. Que ela tivesse escutado o que a mãe dela disse para ela. Listen, que é um verbo regular, ele vem com ed. Had, que é fixo depois do segundo pronome pessoal. Para todos esses wish sentences com passado perfeito. Isso aqui é regra, é mais regra. Foca na regra e você vai conseguir aí fazer
tem aí a resposta já, como assim? Olha aí, ó, relacionando as colunas, como é que ficaria? My sister is always wearing my clothes. Minha irmã está sempre vestindo as minhas roupas. Como é que ficaria aqui? I wish I had locked it. I wish I had locked it. Eu queria que eu tivesse trancado. Trancado o quê? O meu guarda-roupa, meu quarto, para não fazer isso. Na 2, I have gone to work on Monday. Aí você vai ter suas wish sentences agora. Qual seria a wish sentence da 2? I wish it were a holiday. Eu queria que fosse um feriado, porque combina com essa frase aqui, que eu não queria que eu tenho que ir pro trabalho na segunda, mas eu queria que fosse feriado. I was turned down for the job. Eu fui recusado para o trabalho. Qual seria o wish sentence desse? Se eu fui recusado para um trabalho, I wish they had accepted me. Eu queria que eles tivessem me aceitado. Aqui, passado perfeito. Uma situação que eu não posso mudar, porque já foi. A entrevista já foi, eu não posso mudar a entrevista. My car was stolen. Meu carro foi roubado. Uma outra situação que eu não posso fazer nada a respeito. Opa, agora sim a 4 aqui. I wish I had locked it. Eu queria ter trancado isso, o que? O carro. No my sister is always wearing my clothes. Minha irmã está sempre vestindo minha roupa. É aqui, ó. I wish, eu queria, she didn't do that. Eu queria que ela não fizesse isso usando o passado simples. Did not, mas o verbo do na sua forma natural sem o to, porque eu deixei ele no passado. E a última, I am 17, eu tenho 17. Qual é a wish sentence dessa frase aí? I wish I were older. Lembra lá nossa aula sobre aquela questão da idade lá da moça do filme. Eu queria que eu fosse mais velha. I wish I were older. Essas são as nossas referências. And that's it for today, for always, para sempre. Eu espero que vocês tenham um bom sucesso nessa prova. Desejo muito sucesso na vida de vocês. E é isso. Bye, bye.